Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e fala, pô, professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. Só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Clemente foi um apologista cristão. Aí, um apologista, o cara que vai defender, um apologista. Foi apologista cristão, teólogo e missionário para o mundo cultural grego e líder da escola catequética de Alexandria. Esse cara é top, Clemente de Alexandria. Clemente, em seus anos adultos, abraçou a religião cristã e, por extensas viagens ao Ocidente e Oriente, procurou os professores mais ilustres. Clemente tornou-se presbítero na igreja de Alexandria. Clemente citou os livros do Novo Testamento, com exceção de Filemão, Tiago, 2 de Pedro, 2 de João e 3 de João. Ele não citou, ele omitiu, para ele não fazer parte do cânon. Ele também considerou os seguintes livros tendo seu valor. Olha lá, que tem o seu valor autoritário. Evangelho dos Egípcios, nunca ouvi, estão ouvindo agora. Evangelho dos Hebreus, não é livro dos Hebreus, não, é Evangelho dos Hebreus. Tradições de Matias, Pregação de Pedro, 1 Clemente, Epístola de Barnabé, Didaquê, Pastor de Hermas e Apocalipse de Pedro. Ele tinha como autoritário. Ele tinha como cano, como inspirado, como verdade de Deus. Ele tinha esses livros que existiam. Para corroborar com isso, Bruce Mendes, um dos maiores críticos textuais, relata o seguinte em sua obra, abre aspas. Clemente relata outros evangelhos, além dos 4 que ele aceita como principal. De acordo com o índice de Stoughton, ele refere-se ao evangelho dos egípcios 8 vezes, o evangelho dos hebreus 3 vezes, e as tradições de Matias 3 vezes. Em uma ocasião, ele cita o evangelho segundo os hebreus com a fórmula, abre aspas, está escrito. Ele também comenta outro momento por meio de diminuir a sua autoridade, que esse evangelho é invocado pelos gnósticos. Em outra ocasião, ele disse, abre aspas, nós não dizemos nos 4 evangelhos tradicionais, mas no evangelho segundo o egípcio. Então, existiam outros evangelhos que eram para estar na Bíblia, segundo a regra primária. Se os pais das igrejas citam, tira-se a autoridade apostólica, muda-se isso, entre as citações dos mais antigos. Se os mais antigos citaram, tem que fazer parte do cânon. Só que o problema é que esses pais antigos não citaram apenas o que se tem aqui hoje. Citaram outros livros que deveriam estar aqui e não estão. Continuo. Vamos falar um pouquinho sobre esse Evangelho dos Hebreus. Aí existe uma obra que é de Eusébio também, Stromata, que ele escreve assim, pai da igreja. Como está escrito no Evangelho de Hebreus, aquele que reinará maravilhas e aquele que tem reinado deve descansar. Aí uma outra citação da obra dele também que fala sobre o Evangelho. Para essas palavras, isso é equivalente. Aquele que procura não vai descansar até que encontre. E aquele que tem encontrado deve maravilhar-se. E aquele que tem se maravilhado reinará. E aquele que tem reinado deve descansar. Isso está no Evangelho de Hebreus. Essa citação que ele faz, esse pai da igreja. E o livro não foi canonizado. Evangelho dos Egípcios, também é uma citação dele que diz o seguinte. Mais uma vez o Senhor diz, aquele que se casou não deve repudiar sua mulher, e quem não se casou não deveria se casar. Aí nós temos agora, gente, o chamado pai da igreja Clemente, que eu estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui, ó. Essa regra estabelecida, se tenho que construir a Bíblia em cima do que eles citaram, daquilo que se tem hoje como Bíblia, então por que não construiu uma Bíblia em cima de tudo aquilo que eles citaram? Então fizesse um fechamento, daria mais de 66 livros, então, porque é a regra deles. Não tem nada a ver com Deus aqui, é a regra do homem. Aí onde que fala-se sobre o que é a manipulação? Isso é manipular.
Se você constrói uma regra a ser estabelecida, deve ser feito por aquela regra, e você descumpre para o seu bel prazer, você está falando o quê? Uma manipulação. Você manipula aquilo que você quer. É isso. Pai Clemente, primeiro Clemente, da Epístola de Clemente diz o seguinte. Não, vou ler um pouquinho de Pedro aqui. Também no pai da igreja. A Escritura diz que as crianças expostas pelos pais são entregues a um anjo protetor, por quem eles são educados e nutridos. E eles devem ser, ele diz, como os fiéis de 100 anos aqui. Por isso Pedro também diz em seu Apocalipse, e um clarão de fogo veio de seus filhos, e que feria os olhos das mulheres. Ou seja, Apocalipse de Pedro. E o último pai da igreja que eu vou ler aqui para os senhores é Orígenes, que diz o seguinte. Entre os escritores, chamaram-se Antinicene. O que é escritores Antinicene? São pais das igrejas que antecedem o concílio de Nicéia. Então existe Antinicene, o pré-Nicene e pós-Nicene. Pais, aí na parte de patrística eu trabalho sobre isso. Os pais que antecedem o concílio de Nicéia e os pais que sucedem o concílio de Nicéia. Entre os escritores Antinicene, Orígenes é um deles, da igreja oriental, o maior foi Orígenes, tanto como teólogo e como um estudioso da Bíblia. De acordo com Eusébio, Orígenes nasceu de pais cristãos no Egito, provavelmente cerca de 185 depois de Cristo. E passou a maior parte de sua vida em Alexandria como um professor. Mas ele também visitou Antioquia, Atenas, Arábia, Éfeso e Roma. E viveu durante um longo período em Cesareia, na Palestina. Encontra-se na massa citações de todos os livros do Novo Testamento, embora ele excluísse alguns como Tiago, ele excluiu, segundo Pedro, segundo João, terceiro João. Entretanto, deu valor aos seguintes livros considerados apócrifos, como divinamente inspirados. Essa é a palavra dele. Evangelho de Pedro, Evangelho dos Hebreus, Atos de Paulo, Primeira de Clemente, Epístola de Barnabé e Pastor de Herma. Ele teve esses 6 livros como divinamente inspirados. Mas, não está na Bíblia, mas está nos códices completos, tá? Evangelho de Hebreus, ele vai fazer citação, depois os senhores vão ler. Pastor de Hermas também a citação. Olá a todos vocês. Bom, gente, vem aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabil.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!